Que emoção, né? Irmão Jair interpretar esse hino tão lindo, com tamanho dom, com tamanha vocação. Que coisa maravilhosa a interpretação que tivemos nessa manhã do hino precioso. Sim, precioso é Jesus para mim. Vou marcar um dueto, Jair. A gente vai cantar Precioso Jesus para nós. Fazer um dueto um dia. Vamos louvar o nome do Senhor. Irmãos queridos, vamos ficar de pé. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 5. Nós vamos estar meditando no último capítulo da epístola de Paulo, da primeira epístola de Pedro. Nós temos somente 5 capítulos na primeira epístola e nós vamos ao último deles, capítulo 5. Queria ler com os irmãos o versículo de número 10. 1 Pedro 5, 10. Eu estou com a nova versão internacional, não sei se nós temos lá a NVI, eu vou usar essa versão para ler e depois também vou pedir aos irmãos que estão aqui que leiam na tela, facilitando a participação dos irmãos que estão em casa. Há muitos irmãos entrando agora no YouTube, a gente percebe que o número dos acessos começou a crescer na hora da mensagem, o pessoal quer ouvir o sermão também, né? E vamos aproveitar os que estão em casa aí, vamos ler juntos. 1 Pedro 5, 10. A igreja entendeu? Diga amém. Pastor, vai ler uma vez, o irmão acompanha. O Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Vamos ler juntos lá na tela, toda a igreja agora, para fazermos uma leitura uníssona, comparando os textos. Vamos todos juntos? O Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Amém? Coisa boa, irmãos, é a esperança do crente. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Imagine você crer na esperança. O crente vê firme a esperança, confia nela e sabe que Deus não o desamparará. Isto é fé. Vamos orar? Bondoso Deus, amado Pai, na manhã deste domingo especial, quando já domingo passado, pela manhã, pensamos sobre somente a Escritura, só o Senhor Jesus nos pôde conceder, ó Deus, por obra do seu Santo Espírito, a sua palavra, as palavras de vida eterna, e agradecemos porque somente a Escritura tem as palavras de vida eterna. Agradecemos porque no último domingo à noite pudemos apontar o nosso coração para Cristo e somente Cristo. Quando Cristo, o pão da vida que desceu do céu e deu vida ao homem, foi, ó Deus, ali pelos discípulos, amado por aqueles que perseveraram e não voltaram atrás. Que desafio foi quando a multidão começa a fugir e a esvaziar aquele sermão de Jesus. Que bonito e que lindo foi para nós, igreja, percebermos que Pedro disse: Senhor, nós ficaremos com o Senhor, porque só Tu tens Cristo, só Cristo, somente Cristo tem a palavra e a vida eterna, somente Cristo é galardoador, ó Deus, daqueles que o buscam e o temem. Nesta manhã pedimos por misericórdia, que no pouco tempo que devemos usar aqui, graça e somente graça de Cristo alcance os nossos corações e que entendamos que inefável dom é a graça do Senhor derramada sobre nós os homens. Muito obrigado por sua graça, por seu favor imerecido e pela certeza que temos que pela graça somos salvos. É isso que celebramos, ó Deus, e agradecemos nesta manhã de culto, orando em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Que o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifica, estabeleça, ou como está na sua Bíblia, coloque sobre firmes alicerces. Quem está escrevendo a carta? Nós sabemos que o apóstolo Pedro está escrevendo a carta. Pedro está escrevendo esta carta aos dispersos nas regiões do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da província da Ásia e da Bitínia. Eu me lembro quando eu estive lá na Capadócia, eu peguei um voo, fui para Roma, de Roma pegamos o voo
fomos para a Turquia, descemos em Istambul e começamos de van a fazer o país ali, a Turquia. Fomos até Ankara, depois chegamos a Adana. Então eu entrei lá no portão de Cleópatra, chegamos na casa do apóstolo Paulo e conhecemos a Capadócia. Irmãos, que precioso foi quando um dos nossos guias que nos ajudava a entender um pouco da história da nossa fé, nos levou na Capadócia aquelas casas construídas nas cavernas, né? Construídas nas pedras. Os irmãos que conhecem fotos, pesquisarem no Google lá, Capadócia, verão aquelas montanhas enormes, cheias de janelas. E quando você entra naquelas janelas, passa por aquelas portas, dentro daquelas montanhas de pedra, você percebe que muitas daquelas casas eram esconderijos para cristãos. Cristãos que estavam debaixo de grande perseguição, debaixo de grande e intensa perseguição, não somente do imperador, mas também jurados de morte e já apontados para a morte, como muitos ali morreram por sua fé em Cristo. Quando Pedro escreve aos, entenda hoje, exilados que estão dispersos na região do Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e Bitínia, o que Paulo está dizendo àquelas gerações que estão com um pouco de medo, de insegurança, estão desconfortáveis porque estão em fuga e exilados, ele está dizendo assim: Deus está cuidando de vocês. Vamos repetir essa frase todos juntos? Deus está cuidando de vocês. Não é fácil perceber o cuidado de Deus quando a prova é grande, não é fácil perceber o cuidado de Deus quando as lutas são enormes, não é fácil perceber o cuidado de Deus quando nós estamos com medo. Eu vi e tomei o cuidado de ver aqui alguns irmãos que estão aqui pela primeira vez, eu os vi levantar a mão, e o pastor fica de olho, né? Eu fui comprar um pão na padaria, o irmão disse: uma das virtudes do senhor é ficar de olho em tudo. Eu digo: não sei se é virtude ou defeito, mas tudo bem, o senhor pescou um dos meus defeitos ou das minhas virtudes. Eu fico olhando. Eu estava olhando alguns irmãos aqui com a máscara, irmãos, mas estão assim, encolhidos, né? Na casa de Deus, mas preocupados. O sentimento que eu vejo em alguns irmãos, estamos com medo. E a verdade é que não é para menos. A verdade é que nós estamos num momento difícil. Se o contato acontece, se uma transmissão desse perdigoto que, né, tão ferozmente sai da boca de alguns, né, o perdigoto sai e tem contato com outra pessoa, alguém contaminado ou eu contaminado, mantenho contato com alguém, logo estamos nos hospitais. Eu pedi ao doutor Davi Pedro: doutor, aquele coquetel aí, aquele tratamento, né, doutor, que está aí hoje tomando conta. Não sei qual é não, porque está uma discussão, né? Um hospital faz de um jeito, o outro do outro. O que eu tenho louvado a Deus é que o número de mortes caiu significativamente. Parece que já encontramos um tratamento melhor para aqueles que têm condições de serem tratados pelos nossos bons médicos. Olhando a situação deste povo e olhando a nossa situação também, com um pouco de medo, um tanto de ressalva e resguardados nesse tempo de enfermidade que está pelos nossos arraiais, a carta de Pedro aos queridos exilados que estão fugindo da perseguição, ela tem um peso muito grande. Por favor, volte ao capítulo 1 e vamos entender rapidamente o contexto, porque eu quero usar o contexto e dar 3 observações de como Pedro desafiou a igreja a confiar em Jesus, a confiar na graça de Deus, para que pudessem não viver debaixo do medo, da ansiedade ou da insegurança, mas que pudessem confiar que Deus estava, sim, Deus estava cuidando daqueles que são seus. Pegue aí a primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, pegue a partir do verso 3. Se o Rodrigo nos ajuda, a equipe lá em cima, eu vou vagarosamente até o verso 7. 1 Pedro 1, de 3 a 7, acompanhe para o irmão ser um leitor aí assíduo da Escritura e entenda o que a Escritura diz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Presta atenção no que esse versículo número 3 tem a dizer. Vocês estão com medo de morrer? Não se preocupem. Se Cristo precisar que alguns de nós venhamos a experimentar a morte aqui para que o nome dele seja glorificado, é isso que ele está dizendo, é isso mesmo. Ele diz: pode entregar a sua vida e pode deixar a sua vida descer à sepultura. Sabe por quê? Cristo ressuscitou dos mortos e você vai ressuscitar também. Já pensou na dimensão do que é encontrar sentido para viver aqui? Irmãos, quando eu digo a minha vida é para a glória de Deus, o que eu estou dizendo é que se Deus precisar da minha vida e do meu sacrifício em vida para que Ele seja glorificado, o que eu estou dizendo é que o Evangelho diz que eu preciso me alegrar nisto também. Quantas vezes, irmãos, é na enfermidade, ou na luta, ou na dor, ou no meio de uma grande provação, que o nosso Deus é glorificado. Imagine se aquele barco não balança, se aquela tempestade não acontece, e se Deus não diz: fica calmo, não é?
Como é que aquelas pessoas vão saber que Deus tem o poder de controlar o vento? O senhor está entendendo? Se aquela família de Marta e Maria não estão chorando pela morte de Lázaro, irmã Vilma, o que seria do poder da ressurreição, quando o Senhor Jesus, no estampido poderoso, diz: Lázaro, venha para fora. Pedro está dizendo àquela igreja que nós temos uma herança no Senhor, uma esperança no Senhor, e que nós podemos confiar nele. Veja o verso 4 de 1 Pedro 1, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder-se o seu valor, herança guardada no céu para quem, irmãos? Para nós. Versículo 5 diz que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Quando leio um versículo como esse, eu me sinto em paz, para dizer que ninguém morre de véspera. Pastor, você não acha que é uma grosseria dizer isso? Irmãos, à luz da soberania de Deus, é extremamente verdadeiro dizer isso e crer nisso. Ninguém morre de véspera. Se o Salmo 139, irmã Vilma, é a verdade, a Bíblia diz que Deus, desde que eu estava no ventre de nossa mãe, e cada um de nós no ventre das nossas mães, Ele planejou e conhecia, irmã Vilma confirma, todos os dias que Ele planejou para nós. Pedro está muito corajosamente dizendo à igreja, versículo 5, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada. O que ele está dizendo? Aquele filho que deu a vida lá naquele coliseu, comido pelos leões, ele glorificou o meu nome, e eu preciso do sacrifício dele para a glória do meu nome. O que ele está dizendo é que tudo aquilo que estava passando o povo, e todo aquele momento difícil pelo qual o povo estava mergulhado, o nosso querido apóstolo Pedro, pastor Lucas, está afirmando: eu sou um Deus soberano. E aí ele vai dizer no versículo 6, acompanhe, versículo 6: nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo, a tradução diz também um pouco de tempo, né? Ainda que por um pouco de tempo devam ser o quê? Devam ser o quê, irmãos? Entristecidos por todo tipo de provação. Então, irmãos, não fiquem aqui pensando que eu estou dizendo que provação é um negócio bom, confortável, né, Leonardo, né? Seu pastor chegou e falou que se acostume a sofrer. Não estou falando isso não. Mas o que eu estou dizendo é que nós estamos expostos por um pouco de tempo a uma provação que acontece, e aqui diz assim: todo tipo de provação significa que a sua é diferente do seu irmão. Você não pode desejar que seu irmão passe as mesmas coisas que você, não é isso. Não tem inveja da provação dele, em nome de Jesus, né? Deixa ele sofrer do jeito dele, você do seu. Mas o que ele está dizendo é que quando nós passamos por todo tipo de provação, a Bíblia diz que nós podemos confiar no Senhor. E no versículo 7 ele diz assim: por que isso está acontecendo? E aqui nós vamos partir para aplicar o sermão com 3 recomendações. No versículo 7, assim acontece para quê? Irmãos, é a comprovação, é a prova, né? É passar no vestibular de Deus. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado, pode avançar pelo fogo, é o que, irmãos? Fé genuína. Aí você diz assim: o senhor quer dizer que Deus está me provando? Você deve estar perguntando, né? O senhor quer dizer que Deus está me provando para saber se a minha fé é genuína? Não, eu não estou dizendo que Deus está provando você para saber se a sua fé é genuína. Não, é para você saber que ela é. Deus já sabe. Você está trocando o pressuposto. Esse negócio de achar que Deus está te provando para Ele saber quem você está enganado. Deus já sabia. O que Ele está fazendo é você tomar conhecimento de quem você é. Ele está te provando para que você se veja revelado quem você é. Quando você cai, você vai olhar para dentro de você e vai sentir vergonha e vai dizer: que crente fraquinho que eu sou. Mas é isso que aconteceu. Aconteceu para que você pudesse ser despertado, e pela provação, quando você fraqueja e descobre que a sua fé não é tão genuína assim, quem sabe você possa se arrepender, você possa confessar os seus pecados, você possa buscar uma vida de maior santidade e desenvolver um maior compromisso com Deus e com a vida de intimidade com Ele. E se você descobrir no meio da provação que a sua fé é genuína, o que você faz é erguer as suas mãos e dizer a Deus assim: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Aí você diz: pastor, como é que funciona isso?
O senhor está dizendo que o indivíduo, então, que passa pela provação e descobre que a fé dele é genuína, também está incorrendo no perigo de pecar? É sobre isso que vamos tratar agora. O que a palavra de Deus nos diz é que quando nós passamos por grandes e graves provações e grandes e graves tribulações, nós podemos viver uma vida vazia e sem sentido se deixarmos que, por exemplo, as nossas vitórias se tornem em vaidade, presunção e orgulho. Que aquilo que temos feito nos encha de vaidade, nos encha de orgulho, a ponto de dizer: vejam só o que eu fiz, veja só como eu sou bom, veja só como eu consegui, veja, amarrar a boca dos leões. Eu essa semana inaugurei uma nova modalidade, nunca imaginei, no céu eu vou sentar com Jesus um dia, Abraão, trocar umas conversas com os discípulos: Senhor, eu fui pastor do século 21, o negócio foi diferente. Eu estou lá apertando lá uma camisa, lá botando lá o braço, e a irmã: socorro, estou precisando de ajuda. Eu digo: o que está acontecendo? O marido caiu endemoniado aqui, a situação está feia e tal. Bota o celular aí, chamada de vídeo. Botei o vídeo aqui, eu falei: aponta para ele o vídeo, virou o vídeo. Eu disse: em nome de Jesus, senta. E não vai mais falar. O homem deitou na cama, dormiu a noite toda e acabou. Aí eu fiquei pensando: vou contar essa história para todo mundo saber que eu sou o pastor high-tech agora. Eu expulso os demônios pelo celular. Deus tenha misericórdia. O que eu posso aprender com o celular apontado para alguém quando a gente professa o sangue de Jesus é que o nome que a gente usa, que o sangue que a gente clama é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. Há de todos nós, se perdemos a dimensão do que seja a graça de Deus na direção de cada um de nós, irmãos. Quantas vezes por falta, irmãos, de humildade, por falta de simplicidade, por abraçar o Evangelho, onde nós temos que viver o Evangelho com a certeza de que lutas, provações, adversidades estão sobre nós, e dizer a Deus: Senhor, eu quero ser cada dia menor, 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 e que o seu nome seja maior, 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 porque é isso que diz a Bíblia: importa que ele cresça e eu o que, irmãos? Diminua. Se nós tentarmos levantar o nosso nome, construirmos um nome para nós, veremos o que é a vida sem sentido e vazia, como é o tema dessa mensagem, o vazio da vida sem graça. Tem muita gente que vive cheio de si, tão ensimesmado que a vida não tem vazio nenhum, porque não tem espaço para o vazio. O cara é cheio de si, envaidecido de sua sabedoria e do seu conhecimento. Tem gente que é tão cheio de si que já acha que pode escrever uma Bíblia melhor do que a Bíblia que Deus revelou para nós. Tem gente que está tão soberba e tão arrogante que acha que hoje já pode fundar e construir uma religião que o adore e não mais a Deus, porque ele já é o cara. Imagina lá, por exemplo, em Roma, qual era o pensamento do imperador, quando o imperador dizia: salve César, não é? Quírio César, César é Senhor. Onde o indivíduo tirou isso? Da cabeça dele, de que ele é alguma coisa. O apóstolo Pedro escreve à igreja e diz o seguinte: há 3 coisas pelas quais você pode viver uma vida vazia e sem graça, ou há pelo menos um caminho pelo qual sua vida pode ser abundante e cheia de graça. E eu queria alertá-los. Primeiro, nós precisamos nos libertar da vida vazia e sem graça na nossa luta contra a soberba. Agora vamos ao capítulo 5, que é o título de hoje. Eu vou dar 3 observações, são muito rápidas. 3 observações. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, se puder colocar na tela, querido, me acompanhando, eu vou ler com os irmãos. Vamos ler todos juntos? Igreja do Senhor. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros. Por quê? Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede o quê? Concede graça aos humildes. E é interessante o texto. Ele diz, versículo 6, pode colocar o 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Para quê, irmãos? Para que a seu tempo, ou que no tempo devido ele vos exalte. Eu já expliquei essa tese aqui. Dá uma olhada no capítulo 4 e veja o que essa gente está sofrendo. Vamos olhar o capítulo 4 e veja como essas pessoas estão sofrendo. Se você percebe, elas estão sofrendo por todo tipo de luta e dor. Dá uma olhada no versículo 12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. Já falamos que a provação vem de Deus. Como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Deus já havia alertado. No mundo tereis o quê? Aflições. Verso 13. 1 Pedro 4, 13. Mas alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo,
para que também quando sua glória for revelada, vocês exultem em Cristo com grande alegria. Veja, verso 14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são, pois o Espírito da glória e o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como, se algum de vocês sofre, que não seja como, aí veja, o que, irmãos? Assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, 16, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas o que, irmãos? Glorifique a Deus por meio desse nome. O que é que Pedro está dizendo? O cara está sofrendo mesmo. Ele está dizendo, se você sofre porque é ladrão, roubou, está sofrendo porque merece. E as consequências são terríveis, e ele disse, não fique orgulhoso disso, é uma vergonha sofrer, porque você é ladrão, assassino, criminoso. Agora ele diz assim, se você está sofrendo por causa de Cristo, fique feliz. Aí que vem o perigo, pastor Lucas. Sofrer como assassino, irmãos, é muito difícil. Só quando você encontra mesmo a pessoa com a sua psique absolutamente doente, com toda a sua trajetória de saúde mental comprometida, o indivíduo vai lá se orgulhado da desgraça que fez. Tem uns casos assim. Os médicos, né, estão aí para dizer, tem casos que a psiquiatria encontra cada um, né? O cara faz um estrago e ainda acha bonito lá o que ele fez. O indivíduo normal, que vive aqui entre nós, se ele comete um infortúnio de envolver-se num assassinato ou no homicídio, o que ele faz é sofrer com o que fez. Um marido que tira a vida da esposa, um filho que tira a vida do pai, uma criança que tira a vida dos pais, né, como aconteceu no Brasil várias vezes, filhos aí que se rebelaram e mataram os seus pais. Pode ver esses indivíduos, em algum lugar lá ele está absolutamente querendo rever o que fez. Mas é interessante que quando nós vivemos uma vida para Deus, e quando nós passamos por uma provação, entenda, o que nós fazemos no sentido de experimentar a vitória, nos faz tão, às vezes, arrogante, tão pedante, que o risco é que a glória não seja de Deus, mas seja o quê? Nossa. Por quê? Porque é você que ora. Por quê? Porque é você que busca, né? Você está lá na cova dos leões, lá, imagina, você na cova dos leões, entendeu, irmãos? Igual Daniel lá, e os leões estão ali, ó, querendo, né, devorar você. Imagine você como Daniel, manteve a sua piedade, imagino que ele se ajoelhou ali, ficou num canto daquela cova lá e começou a orar, Senhor, guarda-me de todo mal. Imagina Daniel, né, recitando o Salmo 91, não é isso mesmo? 1000 caem ao teu lado, inimigos à esquerda, à direita, mas eu não serei atingido, né? A seta que voa ao meio-dia, imagina Daniel ali, no Salmo 91. Mas quando aquela porta da cova se abre, entenda agora, Rodrigo, o perigo. É Daniel achar que lá naquela cova, ele é o bom. Que lá naquele lugar, é ele que ora, é ele que busca, é ele que faz. Imagine se Daniel acha que é ele que amarra lá a boca do leão. Isso é o quê? Um perigo, irmãos. E o recado de Pedro à juventude é: tenha cuidado para que isso não vire uma outra forma de pecado. Tenha cuidado para que isso não vire uma outra expressão de orgulho. Você precisa ser humilde, mesmo quando vive uma vida de provações, é provado por Cristo e vence em Cristo a provação que você viveu, mas você precisa dizer que toda a honra, toda a glória vem do Senhor. A palavra de um cristão vitorioso é: e receba, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos o quê? Exalte. Então não saia por aí achando que é você que ora e as coisas acontecem, que é você que ora e que cura, que é você que faz isso e aquilo. Saia por aí dizendo: Senhor, eu vivo debaixo da tua graça e a tua graça me basta. Caso contrário, o pecado vai ser andar você, e o orgulho é só uma das portas que o diabo usa para entrar e levar você. Eu já vi um filme, não recomendo, mas já vi. Tem que confessar o pecado. Eu vi e não recomendo. O Advogado do Diabo. Eu acho o filme muito pesado. Gravei aquilo me deixou impactado, mas eu sei que no final é o Keanu Reeves. É o Keanu Reeves? É ele, né? Eu acho que é o Keanu Reeves, o ator, não é? É isso mesmo? Eu sou ruim de ator, né? Eu sei que o Keanu Reeves está na última cena lá e ele está todo orgulhoso, porque parece que ele sai do tribunal e ele venceu lá uma ação lá. E quando ele sai do tribunal, ele já tinha enfrentado aquele diabo lá do filme, né? É o Al Pacino, um diabo bonito, né? Bonito, cheiroso, né? Todo de terno, que diabo bonito aquele. Eu acho que o diabo é assim mesmo, ele chega com aquela aparência.
Mas quando ele vence aquele diabo que é Al Pacino e vai lá para o julgamento tentando ser uma pessoa melhor, lá no banheiro, a conversa dele com o espelho é que agora já não está mais naqueles pecados, ele agora está orgulhoso, porque ele está vencendo as batalhas, e ele acha que ele é muito bom, e o filme termina com um grande recado. É como se o diabo fechasse uma porta e abrisse outra para começar tudo de novo. Que Deus tenha misericórdia. O segundo motivo pelo qual vivemos uma vida vazia e sem Deus é que se nós nos deixamos vencer pela soberba, no segundo lugar também nos deixamos vencer, irmãos, pela ansiedade. Dá uma olhada em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, coisas que adoecem o homem e o fazem perder as batalhas da vida. 1 Pedro 5, 7, diz assim, vamos ler juntos, todos juntos? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Por quê? Irmãos, a ansiedade é algo terrível. A ansiedade neste texto é pecado de incredulidade. A ansiedade é viver como se Deus tivesse perdido o controle e achar que a sua vida não tem rumo. A ansiedade é viver preocupada com o amanhã, como se o amanhã não cuidasse de si mesmo e como se Jesus não tivesse dito, basta cada dia o quê? O seu próprio mal. Quantos estão lutando contra a ansiedade, estão perdendo a guerra da ansiedade porque estão preocupados achando que vão ser derrotados por essas questões. O que a Bíblia nos diz, e o Evangelho do Senhor Jesus Cristo nos diz, quando olhamos para um texto tão espiritual como esse, é: lute contra a ansiedade e vença a ansiedade como? Confiando no Senhor. É assim que um cristão verdadeiro deve viver, é assim que devemos viver. Esse é um convite a confiar em Deus, na sua graça, e dizer para Deus: Senhor, a aprovação está difícil, a luta está muito grande, mas eu confio que o Senhor está o quê? No controle. É como você poder erguer a sua voz e cantar: eu não tenho que andar ansioso. A terceira luta que lutamos, e quase sempre lutamos para não viver uma vida vazia e sem graça, é uma luta contra o nosso adversário. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, está na tela, diz assim, vamos lá juntos? 1 Pedro 5, 8, todos juntos: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando o quê? Quem possa devorar. Irmãos, não há um cristão ali que não entendeu o recado. Qualquer cristão daquela época que está exilado, sabe que porque ele está exilado e porque ele partiu em fuga de uma igreja que está sendo perseguida, irmãos. Essa gente não está vendo igreja perseguida no site de Portas Abertas, não. Essa gente não está falando de igreja perseguida vendo os vídeos do Portas Abertas, não, ou lendo as cartas dos que estão lá no meio daquela situação, não. Essa gente está vivendo a perseguição. O que o apóstolo Pedro está dizendo a essas pessoas é: o vosso adversário anda ao derredor, o inimigo de vocês está ao redor como leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Essa gente sabe o que significa, porque já viu aqueles que foram jogados no Coliseu e não ficou nada. Não sobrou nenhum tipo de pedacinho de vidro para contar a história. Porque imagina, sei lá, 5, 6, 10 leões, né, traçando um cristão, como por exemplo, né, aqueles que sofreram martírios lá, meninos e famílias inteiras que foram martirizadas. Quando olho para um texto como esse, eu entendo que aquela geração, mais do que ninguém, sabia o que é lutar contra o adversário. O que ele está dizendo é: não enfraqueçam, sejam vigilantes, estejam de olho, porque o inimigo está ao redor. Ou seja, não sejam tão autoconfiantes a ponto de se expor, mas não sejam incrédulos a ponto de duvidar que eu sou. Percebeu o equilíbrio? Você não tem que abrir a porta do Coliseu, entrar lá e dizer: pode mexer aqui e tocar, porque em mim ninguém toca. Você não precisa fazer isso não. Porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor, bramando como leão. Mas você também pode confiar que se Deus o colocou na Bitínia e naqueles lugares onde você está, e o colocou debaixo da proteção dele, o que ele está dizendo é que Deus vai livrá-los. Quando entendemos o que isto representa, entendemos o que significa lutar contra o nosso adversário. Esse adversário gera ansiedade, esse adversário gera medo, esse adversário gera insegurança, mas é contra ele que lutamos e é no Senhor que precisamos confiar. Aí o apóstolo Pedro solta o grande recado, e eu vou terminar aqui. O grande recado do apóstolo Pedro à igreja de Jesus, e à igreja que está dispersa e exilada por causa da perseguição, é: a vida com Deus, quarto lugar, é repleta de sentido e transbordante de graça.
Quando o apóstolo Pedro tira os olhos do mundo e da humanidade, das pessoas e do sofrimento, das lutas e das provações, ele agora dirige o seu olhar para o céu, aponta os seus olhos para Deus e agradece a Deus, porque graça sobre graça, Pedro sabe o que ele é e o que ele se tornou. 1 Pedro 5,10, coloca de novo, Rodrigo, na tela, por favor. 1 Pedro 5,10, pode colocar de novo. Vejamos lá, não é? O Deus de toda graça, é a graça de Deus, revelada agora ao povo da dispersão. O Deus de toda graça que o chamou para a sua glória eterna em Cristo. Ela se refere ao sacrifício de Cristo por nós, dizendo que o que Cristo padeceu e sofreu é motivo de nós nos alegrarmos e nos gloriarmos pelo privilégio que temos de sofrer com Ele. Mas Ele diz assim: vocês hoje sofrem por pouco tempo. Irmãos, não é longa a provação. Deus não dá prova maior do que você possa suportar. Mas Ele diz, Deus usa, a palavra primeira é, volta a primeira palavra lá, restaurará. Quem crê no poder restaurador de Deus, diga amém. Quem já foi restaurado pelo poder de Deus aqui? Casamentos, famílias, lares, né? Irmãos, eu já fui morto, eu estive morto e revivi. Eu era perdido e fui achado. Eu creio no poder da restauração. Segunda palavra, pode colocar, Rodrigo, próxima palavra, Ele os confirmará. Que palavra preciosa e poderosa quando a igreja pode confiar que Deus confirma que o nosso nome está escrito no livro da vida e que o nosso nome está escrito no céu e Deus nos aguarda lá. A Bíblia diz que Ele nos dará forças, nos fará fortes para enfrentar a provação, ou seja, não tem como lutar sem força. E por fim Ele diz, porá os nossos pés sobre alicerces o quê? Firmes. E aí eu quero terminar a mensagem. Essa é a graça de Deus. E por que eu termino apontando para a graça de Deus, dizendo que a nossa esperança está sobre alicerces firmes? O que eu estou dizendo, irmãos, é que se nossa vida e nossa fé não estão firmadas na graça de Deus, as provações vão chegar, o vento vai ventar e a sua casa vai cair, porque ela não está sobre firme alicerce. 2 Coríntios 9,15, o apóstolo Paulo vai dizer, graças a Deus pelo seu inefável dom. O que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Corinto? O que na verdade o apóstolo Pedro diz à igreja da dispersão. 1 Pedro 5,12, pode colocar por favor, 1 Pedro 5,12, e aqui eu vou terminar. Quando reporta a Silas ou Silvano, né, a tradução para o Velho Testamento, quando ele aponta para Silas e Silvano, ele diz, com a ajuda de Silvano, a quem considera irmão fiel, eu escrevi resumidamente. Agora, qual era o objetivo? Olha o sermão expositivo, é bom por isso, né? Você entende a carta. Eu escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é, pode passar, vamos juntos, verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Você vai dizer assim, pastor, não entendi nada. Ele disse no versículo 12 que esta é a verdadeira graça de Deus. É isso aqui. Vencer as provações e não se deixar vencer pelo orgulho. Viver num mundo de grande sofrimento e passar por um pouco e leve, momentâneo sofrimento, sem se deixar roer e consumir pelo que, irmãos? Ansiedade. Enfrentar um adversário feroz que anda ao derredor, rugindo como leão, buscando quem possa tragar. Mas poder dizer que no meio da provação eu vivo e creio, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Quando olhamos para as doutrinas da graça e para o evangelho da graça de Deus, eu louvo a Deus, que através do apóstolo Pedro, apontou para a igreja da dispersão, o que são as doutrinas da graça, neste caso aqui, da misericórdia de Deus, das bênçãos de Deus, sobre aquela geração. Esta é a verdadeira graça de Deus, 1 Pedro 5,12, na qual estais firmes. Quantos estão deixando balançar os alicerces da sua fé, porque não conseguem firmar a sua vida e a sua fé no Senhor? Quantos estão firmando a sua fé em cima de si mesmos? Quantos firmam sua fé em cima dos seus bens ou dos valores que têm? Quantos firmam sua fé no seu conhecimento? Quantos firmam a sua fé na sua santidade e numa espécie de orgulho da sua autossantidade, da sua busca por santidade tão grande que então você que faz, você que acontece, são suas palavras que têm poder e suas ações. Que Deus nos livre disso. Que por misericórdia e graça do Senhor,
olhemos para gerações que estão vivendo conosco o mesmo evangelho, como diz o apóstolo Pedro, sabendo que aqueles que estão no mundo passando pelas mesmas provações que nós, estão vivendo debaixo da potente mão de Deus, experimentando graça sobre graça, o favor do Senhor. Eu quero ler o sermão na parte do boletim que eu coloquei no antepenúltimo parágrafo. Se você tiver o editorial, vai poder me acompanhar. Eu quero terminá-lo aqui. O pastor Henri vai se aproximando para falar sobre o PG essa semana, que nós vamos discutir isso aqui. E eu não estou fazendo só propaganda do PG, não. Estou dizendo que quem não está participando do PG, quem não está assistindo os estudos do PG, não se envolve nos estudos que trabalham o sermão de domingo, vive, irmãos, um evangelho às vezes sem nutrientes, porque não pega esse sermão de 40 minutos, 35 minutos, para digerir durante a semana e dizer: Senhor, quanta informação que eu preciso aplicar na minha vida. No antepenúltimo parágrafo da pastoral, eu digo assim, o terceiro antes do final, eu digo assim: a graça é o favor imerecido de Deus, é o seu amor que não merecemos. A graça é quando um suplicante que não merece tratamento favorável encontra aos olhos do seu superior um valor imerecido. Leamos juntos? Graças a Deus pelo seu dom inefável. Próximo parágrafo diz: pela graça de Deus, nossas vitórias não nos levam ao pecado da soberba. Nossas derrotas e fracassos não nos levam ao desespero ou à desesperança. Pela graça, a ansiedade cessa e a confiança e dependência de Deus se fortalecem. Sem a graça de Deus, o que resta é o que, irmãos? Que Deus tenha misericórdia da geração mais sem graça que eu já vi, que decide viver longe da graça de Deus. Quero fazer um apelo ao seu coração, enquanto a igreja está orando, perguntar: alguém entre nós da igreja, que é corpo de Cristo, entrou aqui vivendo um vazio sem graça mesmo, enfrentando uma luta sem sentido, padecendo aflições, mas não entendeu o motivo pelo qual às vezes passa certas aflições e nem sequer foi vitorioso nelas? Eu queria nesta manhã perguntar se alguém gostaria de render-se à graça soberana de Jesus e dizer assim: Deus, cuide da minha vida, cuide da minha família, cuide da minha casa, cuide do meu lar. Senhor, eu quero hoje viver debaixo da graça do Senhor. Graça sobre graça. A graça que salva, graça que você não merece, graça que Ele deseja derramar sobre o casamento, sobre o seu lar, graça que Ele deseja derramar sobre a sua vida. Você quer fazer a sua vida dar certo e preencher a sua vida com algo que tem sentido? A graça de Jesus é suficiente. A graça salvadora e a mensagem da graça, de que nós somos pecadores. Se você confessa, se arrepende e crê no sacrifício de Jesus, Ele abençoa, Ele salva, Ele dá a você o que Pedro chama de uma coroa imarcessível, uma coroa que ninguém pode quebrar, uma coroa eterna. Quantos que estão neste culto gostariam de render-se à graça de Jesus, entregando a sua vida a Jesus? Onde você está, fique de pé. Eu quero orar por você, fique de pé. Pode ficar de pé, não levante sua mão, não, fique de pé. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Só ficar de pé. Eu vou orar por essas pessoas. Querido casal, que Deus abençoe vocês, viu? A graça de Jesus esteja na casa de vocês, na vida de vocês. Querida, que Deus abençoe você, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Há mais alguém que a graça de Jesus hoje tocou profundamente? Que Deus te abençoe. Você é jovem ainda, o Espírito Santo tocou no seu coração. Que a graça de Deus e do Espírito que é dele esteja selando você para a salvação em nome de Jesus. Você crê, diga amém. Deus te abençoe. Vocês também? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a senhora em nome de Jesus também. Que a graça do Senhor Jesus esteja sendo derramada. Hoje veio salvação a esta casa, salvação veio a este lugar. Que Deus abençoe. Vamos orar, igreja. Estenda a sua mão, igreja que está sentada na direção desses irmãos. Vamos abençoar esses queridos que hoje estão recebendo essa graça de Jesus. Vamos juntos orar por esses irmãos. Senhor, nós erguemos nossas mãos e abençoamos. Abençoamos essas famílias tão lindas e tão queridas, casais, jovens, ó Deus, adultos, idosos, mãe e filho. Eles estão de pé dizendo graça sobre graça, que são salvos pela graça, que vão enfrentar um pouco dessa momentânea tribulação, cobertos da graça de Jesus.
porque hoje compreenderam o Evangelho contido e revelado na Sagrada Escritura. Não nos deixe faltar este pão, Senhor. Não nos deixe faltar este alimento, Senhor. E sela esses queridos irmãos com a salvação que vem pela graça. Porque pela graça somos salvos por meio da fé. Rendemos ao Senhor neste culto. A igreja repete comigo: toda honra, toda glória e todo louvor ao nome de Jesus. Amém.